Bom, muito bem, com este ambiente tão propício e bendito, para mim é um privilégio nesta manhã. O Ministério Quíntuple e todos os varões aqui reunidos se derrame sobre nós. A presença do Eterno e que o Eterno use poderosamente o nosso Mestre John Varela e que ele se manifeste em nossas vidas através dessa palavra. Bem-vindo, irmão John Varela. Que o Eterno William Marion Branham siga nos abençoando a todos. Vamos estudar primeiro os dízimos a Melquisedeque e ter o título muito bem em consideração. É os dízimos ao Melquisedeque. Vê, não estamos falando, não é que os dízimos são do pastor, não. Os dízimos são de Melquisedeque. Mas vamos ver como. A restauração de Israel de 1997. Vamos ressaltar este primeiro parágrafo muito bem. Não o quê? Repitamos isso. Não o quê? Não pode, não se pode. Não pode se apresentar ninguém diante de Deus com as mãos vazias. Esta é a boca de Deus. Vamos ler outra vez. Não pode se apresentar ninguém diante de Deus com as mãos vazias, diz a Escritura. Está nos dizendo aqui o mensageiro, que é o que diz a Bíblia. Ninguém pode se apresentar a Deus. Ninguém pode ir diante de Deus com as mãos vazias. Vê? E se tem 2, 3 reunidos, você está vindo ao templo de Deus. E um dos requisitos que Deus coloca não coloca o pastor, os diáconos, não é os síndicos que colocam, não é os ministros, não colocou William Soto. Estabeleceu foi Deus através de Moisés e o trouxe na lei e transcendeu e disse ninguém. E vem William Soto no tempo presente e diz ninguém. Agora sim que começar a pensar em nós mesmos. Quantas vezes o fizemos? Porque a palavra é ninguém. E antes de seguir, tínhamos estudado, eu quero que deixemos isso bem claro. Recordem que a lei que ele trouxe a Moisés não foi uma lei terrenal. Foram os estatutos, diz o irmão Branham e o irmão William, que já estavam no templo do céu. Ou seja, isso é muito importante, esse estatuto já estava no templo no céu. E foram trazidos à terra para ser colocados em cada dispensação, e Deus os foi, diz o irmão, ele foi aumentando. Não foi que os cancelou porque ele disse, não vim para revogar a lei, vim para cumpri-la. Mas se aqui diz que tem um estatuto que se estabeleceu e disse, ninguém pode entrar no templo de Deus com as mãos vazias, isso não é daqui, isso veio desde lá. Lá é assim. Então é bem importante porque diz o irmão William, se encontrarão pessoas, ali já falamos isso, que podem perder sua transformação ou não? Quero lhes fazer essa pergunta para vocês, varões de Deus. Diz o William Soto que uma pessoa pode perder sua transformação ou ele não disse? E não diz que a transformação é predestinação? Veja como as coisas que vêm. Por que eles falam isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque sim, tem gente que pode perder sua transformação porque o profeta disse. Os únicos que não a podem perder são 700. Mas recordem que tem 2 grupos. Estão me entendendo isso, não é verdade? E essas coisas pequeninas, isso, eu sou um dos 700, você vai dizer, irmão, eu também quero crer da mesma maneira. Nós temos que ser realistas. Os 700 estão ao redor do mundo. E ambos os grupos, tanto esposa como filho, ambos são transformados ou não? E ambos vão ser para ser das bodas do cordeiro ou não? Mas sim, tem alguns que podem perder. Para que um profeta vem e diz que você poderá perder sua transformação? Isso vamos ver bem porque ele disse, porque esta coisa pequenininha, que para muitos é pequenininho, olha só, as coisas que parecem na mensagem mais insignificantes são as que Deus escondeu e bem mais graves. Vamos outra vez. Não pode se apresentar ninguém diante de Deus com as mãos vazias, diz a Escritura. Agora está dizendo, não, aqui não tem nada que conjecturar. Vamos ver.
Nesta ordem, as obras de Jesus ao entrar em Jerusalém de 13 de abril de 2014. Em termos de dinheiro, olha só a boca de Deus. Vamos colocá-lo bem claro. Tem dois termos, um em termos de dinheiro. Em termos de dinheiro, as ofertas para Deus. Se tem aí uma canetazinha aí, se tem um espaçozinho, anote aí, coloca aí na ordem que já está aqui, ofertas para Deus, para que vejam em termos de dinheiro quantas coisas são. Em termos de dinheiro, as ofertas para Deus. Mas deve colocar o título em termos de dinheiro aí. Termos de dinheiro. E coloque as ofertas para Deus. 2. Os dízimos. 3. Não tem a ver nem com dízimos e nem com ofertas. É as contribuições, o respaldo à obra de Deus. São três coisas distintas. Uma coisa são suas ofertas, outra coisa são seus dízimos e outra coisa são suas metas e contribuições para a obra. Não é o mesmo eu ofertar lá ou eu fazer uma meta para comprar assentos. Então, tem irmãos que por desconhecimento que fazem, mas eu podia dar isso lá, mas eu vou comprar uma cadeira. Então vão e colocam o que não estão pedindo para a cadeira. E isso está incorreto. Tudo está em 3. Vê? Olha o que está dizendo o mensageiro em termos de dinheiro. As ofertas para Deus, os dízimos, as contribuições, o respaldo à obra de Deus. E no espiritual, veja só um momentinho aqui que tem uma outra parte que também vai te pedir conta. O tempo que corresponde para servir a Deus. Não podemos fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra, porque nós estaríamos incompletos. Veja, eu dizia, eu oferto e faço para Deus. E o seu tempo? Quanto tempo é nosso? Porque ele só o dízimo que tem que pagar diariamente são 2 horas com 24 minutos. Alguém diz 2 horas e 40. Não, são 2 horas com 24 minutos. E a oferta? Do dízimo, do tempo. E a contribuição que tem que fazer na igreja. Tem que evangelizar, tem que louvar, tem que fazer. E são coisas pequenas que são bem importantes. E, sobretudo, dar o coração a Deus, para que habite nele e dar lugar à palavra de Deus em seu coração, a qual é uma semente. E quando é semeada no coração, e a pessoa não deixa que o inimigo arranque daí, o que não tem que deixar? É você, porque você sabe, veja, para começar o irmão, ele diz, o irmão Branham também, ele diz que os 10% não é seu, você com os 10% não está ofertando, não está ajudando, não está fazendo um favor. Partimos do conceito real de que não é nosso. Os dízimos não somam para um galardão. Porque diz o irmão, ele é primeiro e isso não é seu. Você não está fazendo um favor, não estamos fazendo um favor. Quando estamos dizimando. Não. Partamos deste princípio. Temos no bolso algo que não é nosso. Vamos, claro, até aí, né? Mas se o inimigo vem e arranque essa fé, irmão, por isso que vão lhe cortar os serviços, porque isso não é seu. É melhor que os cortem e não tomar o que não é meu. Sabe o que acontece quando você toma o que é de Deus? Me empresta aqui. Vamos ver um momentinho ali na Bíblia para que isso fique bem claro, por favor. Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5.
Versículo 14, vamos ler desde aí. Levítico capítulo 5, 14. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como a sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta parte. Acrescentará o quê? Se se toma das coisas santas, tem que devolver com a quinta parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Veja, as coisas pequenas que eu lhes disse é um pecado. Tomar das coisas santas é o que fala os dízimos diretamente. Mas tem que se voltar com que parte? Isso é que diz o irmão William. Com quanto? Com a quinta. Quanto é a quinta parte de 100? 20%. É com 20% que você tem que devolver. Você não chegou e tomou as coisas de Deus e... Oh, meu irmão, é que o pastor estão aqui. Aqui estão seus 100 mil. Não, um momentinho. São 120. O que está dizendo aqui a Bíblia? Porque você tomou algo que não é seu. Deus não pode amaldiçoar por algo que não é dele. Não pode vir e dizer, esse é seu, esse carro é seu, não, mas eu quero amaldiçoar. Maldito sois com maldição, porque me haveis roubado. E você não pode, Deus não pode chamar você para juízos porque você tomou algo dele. Ele não pode te chamar se você não tomou algo dele. Isso é importante que o povo tem que entender. Agora vamos ver o porquê. Olha com este texto. Com quanto se volta? Com a quinta parte, que é 20%. Quanto é 20% de 100? Pois é 20. Quanto é a quinta parte de 100? Pois é 20. Se são 10 mil? São 2 mil. Se é 1 milhão? São 200 mil. E se você se dá conta de quanto alguns dizem, você diz, eu vivo roubando sem saber, mas de quem eu estou roubando? Então multiplique isso aí pelos 10 anos que você não dizima. Claro, você deve milhões. Mas isso é bíblico, irmão. E pode tirar a transformação, porque o ladrão não entra. Irmão, e roubar o vizinho já é um problema. Agora roubar a Deus, disse qual estado? Então veja o delicado que é isso. Vamos para a página onde diz, e sobretudo abrir o coração a Deus, para que habite nele, dar lugar à palavra de Deus em seu coração, o qual é uma semente. E quando é semeada no coração e a pessoa não deixa que o inimigo arranque daí, porque se deixa que o arranque, essa pessoa venha a ser a pessoa representada no terreno onde a semente caiu, e veio o diabo e arrancou o que havia sido semeado no coração, o terreno junto ao caminho. Tremendo profeta está falando do dízimo de prata, e veja o que diz. Vem Satanás, se mete e deixa que o Filho de Deus acumule pecado, porque é um pecado. E também ser cuidadosos para o quê? Isto aqui é outra coisa. Isso já não tem a ver com o outro. Sim, tenho requisitos para a transformação. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e vejo por partes. Tem que ser como ele disse. Vê? Vamos terminar aqui, mas vamos ler outra vez. Levítico, para que veja o que diz diretamente, não só o dízimo de dinheiro, senão que de outras coisas. E também ser cuidadosos para levar fruto, porque o que não leva fruto, veja por que não leva bom fruto, será cortado e lançado aonde? Você pode dizimar, pode ofertar, pode tirar tempo para Deus e o seu fruto. Tem que levar fruto para Deus. E os que foram semeados entre espinhos são aqueles onde a palavra é semeada, mas os afãs do tempo em que vivem arrancam essa palavra e não leva fruto.
E disso já temos que estudar os frutos, que é os frutos do Espírito, que são os frutos do velho homem. E a palavra é a semente que tem que levar o fruto, ou seja, produzir o fruto, pelo qual tem que ser cuidada, regada, protegida, para que se materialize o que essa palavra diz que tem e que fará. E assim as promessas de Deus se façam uma realidade. Vê? Eu quero que as promessas de Deus se façam uma realidade. Devo partir pelos estatutos que Deus disse a mim que eu deveria cumprir com Ele. Vê? Não podemos deixar para que vejamos em Levíticos 27, mas anote para que veja claramente. Isso aí, Levíticos 27, capítulo 27, versículo 29. Diz, nenhuma pessoa parada como anatema pode ser resgatada. Toda coisa é consagrada. Versículo 30. Veja só o que diz aí o versículo. Todos nós leiamos aí na Bíblia. E também todos os dízimos da terra, assim do semente, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são do Senhor, se alguém quiser. Isso são coisas. E se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescente-lhe-á a quinta parte do seu preço por eles. Quanto? Se alguém tomou e tirou isso aqui e tirou ali algo, veja só o que tem que fazer. É com 20%. Olha só no versículo 31. Se alguém quiser remir uma parte dos dízimos, acrescente-lhe-á a quinta parte do seu valor por ela. Está clarinho aqui ou não? Tem que saber quanto é a quinta parte de 100. Então, isso é fácil. Se devolve 20%. Mas isso é um estatuto. Isso ninguém inventou, não inventou, irmão Ilha? Vamos para a página 4, dia de vitória. Desejo que vocês sejam sempre herdeiros. Veja o que diz o mensageiro. Desejo que vocês sejam sempre herdeiros de prosperidade, porque estamos na era da prosperidade. Irmão, isso é algo que queríamos no ministério. Dizia que cada indivíduo, não alguns, senão que todos entendam. Estamos na era da prosperidade. Eu desejo essa prosperidade espiritual para todos vocês, também no material. Desejo para vocês toda a prosperidade que tenha da parte de Deus. Porque Ele disse, olha só, a prosperidade está sujeita ao quê? Veja o que está dizendo de prosperidade espiritual e literal. E depois, o que está sujeito a isso? Porque Ele disse, provai-me nisto. Deixe-me lê-lo. Eu sei que tem sido fiéis nesta parte. Eu desejo toda essa bênção que tem ali na palavra. Diz, porque eu, Jeová, não mudo. Por isto, filhos de Jacó, não haveis sido consumidos. Desde os dias de vossos pais, os haveis apartado das minhas leis e não as guardastes. Grande geração roubando de Deus. Olha só isto, volte a isso. Veja a solução. Voltei-os a mim. E então o que farão? E eu me voltarei a vós. Olha, porque o mensageiro acima está dizendo que Deus os abençoe. O meu desejo é que nesta era que da prosperidade vocês estejam prósperos, material e espiritualmente, mas está sujeito a isto. E vem agora embaixo e diz, olha, voltei-os a mim, e eu me voltarei para vós, tem dito o Senhor dos Exércitos. Mas dissestes, em que temos de voltar-nos? Roubará o homem de Deus? Pois vós me haveis roubado e dissestes, em que te temos roubado? Em que? Em vossos dízimos e ofertas, mas olha o que segue. Malditos sois com maldição. Veja que esse dízimo, veja, o crente deve botar cuidado nisso, porque tem uma maldição e isso não quer dizer que deixe de pertencer ao povo. Isso não quer dizer que deixa de ser filho de Deus. Não, segue sendo o que é, mas com maldição. Sem prosperidade na era da prosperidade, diz o irmão Ilha.
Olha só para isto. Disse, tem gente que vive na pedra angular, mas está em Laodiceia. Olha só para isso. Tem gente que estão e vivem, mas vivem em Laodiceia. E comecem a ver porque não vê porque estão cegos, veem a palavra e não estão vendo. Sabem o que estão dizendo ou não? Está nu porque não vai ser transformada. E olha, diz o irmão William, e dizem que estou rico. Dizem sim, rico com o que é de Deus, que tem que ser. Vê? Não podemos estar na pedra angular assim. Não, ele está dizendo, cumpram isso porque é a era da prosperidade. E tem gente que diz, não, é que eu recebi mais de 1000 pesos, esses 10 pesos não são seus. Veja só, malditos são com maldição, na página 5. Porque vós, a nação, toda vez me roubado, trazei todos os dízimos ao celeiro. E tenha o quê? Alimento em minha casa. E provai-me agora nisto, diz Jeová dos Exércitos, se eu não os abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção até que sobreabunde. Não, espera só um momentinho. Você se sente abençoada? Eu me sinto abençoada. Muitíssimo. Mas tem alguns que têm que estar pensando porque não escutou completo. Na verdade, a mim não, mas ele está dizendo aqui, claro, eu vinha roubando a Deus. Temos que ser sinceros, porque Deus, quando nos traz essas coisas, é para nos abençoar, não é para nos amaldiçoar. Olha o que vai dizer aqui o mensageiro. Se Deus nos disse, e recordo que estas palavras do mensageiro são de 79, ou seja, que isso está dito já faz tempo. Se Deus nos disse que cumpramos o que Ele diz aqui em Sua palavra, e nós o temos cumprido, olha só. Isso é se nós o quê? Temos cumprido. Se tivermos trazido nossos dízimos e ofertas ao redil, então Deus disse que há bênção em abundância para todos os que fizeram. Veja a claridade que está dizendo o mensageiro. Ou seja, não podemos dizer, mas essa é a hora da abundância e Deus nos abençoa. Porque tem uma primeira regra, você já vai entender. No próximo que vamos ler, vamos entender por que a bênção está sujeita a isso e não porque Deus não fizeste prata. Olha o que está dizendo a bênção. Se Deus disse que compramos o que diz aqui em Sua palavra e nós temos cumprido, se temos trazido nossos dízimos e ofertas ao redil, então Deus disse que tem bênção em abundância para todos os que têm feito desta maneira. Você diz, irmão, mas está colocando principalmente na pedra angular, sim, dízimos? Sim. E vai se dar conta do grave que é. Provai-me nisto, disse Jeová dos Exércitos. Veja que Deus lhe fez mortal aqui na terra. Me prove nisto. Prove-me nisto, diz o Jeová dos Exércitos, se não os abrirei. Diz o irmão William, mostre-me outro texto onde ele permita que você prove uma bênção. Não existe. Diz o irmão William, não tem um texto que diga se guardar a lei e não adulteras e não faz isso e não faz aquilo, então eu vou abrir a janela dos céus. Não, disse o irmão William, não, Senhor. Só tem um onde ele se permite, é quando você toca nos dízimos e nas ofertas. Mas tem que haver um porquê, e com isso, se ele mesmo disse, eu sou dono do ouro e da prata, e abri as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção até que... Não, espera só um momentinho. Não só vai abrir as janelas dos céus. Olha só. Não vai só abençoar. Não. Entenda bem isso. O dízimo não é para uma bênção. É para que sobre e abunde. E isso é o que o crente não entendeu, que o irmão William disse. O irmão William diz, como faço para que entenda que uma coisa é a bênção pelo que você fez, que sobre esta bênção e sobreabunde. São três coisas distintas. Você pode estar abençoado e não sobrar para você e não sobreabundar.
Estão me entendendo? Sim? E muitos vivem abençoados, mas não lhes sobra, não sobreabunda. Só com o necessário, porque isso já é uma bênção. Mas se a criança e a esposa dizem, o que isso sai tão raro e não tem dinheiro para isso? Aqui não tem de tal parte, mas tem comida na casa? Bom, está abençoado. Mas ajeitar com a dízimo não é só a bênção. É a bênção, ele abençoe e lhe sobreabunde, e que abunde, sobreabunde. Olha, vamos lê-lo outra vez. Diz, provai-me nisso, diz Jeová. Irmão, quem está dizendo que eu prove nisto aqui em particular? Nisto aqui. Se não abrirei as janelas dos céus, veja o que acontece quando abre as janelas dos céus. E derramarei bênçãos, e derramarei sobre vós bênçãos até que sobreabunde. Derramarei bênção, uma, que sobre e que abunde. Deus sempre vai se cuidar de ter sua perfeição aí. Mas o único, diz o irmão Ilha, o único que está sujeito a essa promessa não é porque você seja bom. Por isso é que o incrédulo que dizime a oferta, tem incrédulo que dizime a oferta, é a lei. Porque é uma lei, isso aqui é uma lei. E funciona por negócios. Porque é uma lei, vê? Está sujeito a uma palavra que Deus disse. Isso diz o irmão, ele diz, por isso tem incrédulos que são mais abençoados, porque os dois têm que tomar da bênção de Deus. A chuva cai sobre todos. Olha, e eu peço, veja o que pede o mensageiro. Eu peço que derrame bênção. Bênção até, olha só, veja só, eu peço que derrame bênção. Olha a claridade que ele está dizendo aqui. Até que sobreabunde. É uma palavra composta de duas definições, sobrar e abundar. Sobre cada um daqueles... um momentinho, olha só como está a boca de Deus. Ele vai pedir que derrame bênção até que sobreabunde sobre cada um, sobre cada um, ou seja, individual. Sobre cada um daqueles que têm sido fiéis a Deus no que Ele estabeleceu em Sua palavra, as janelas dos céus. Veja como abriu. Não está dizendo que é agora. Veja a boca de Deus. Estão abertas. A bênção de Deus estiveram descendo sobre cada um dos que têm sido fiéis a Deus conforme a sua palavra. Para os que não foram fiéis, lamentavelmente, aí também tem uma recompensa. Isso é a boca de Deus, irmão, diz. Em que temos roubado em vossos dízimos e ofertas, malditos sois com maldição. Porque vós, toda nação, me haveis roubado. Vemos aí na palavra bênção para os que têm sido fiéis e uma maldição para os que têm sido infiéis a Deus. Olha o que diz aqui William Souto Santiago. Como se lhes ajeitarão os que têm sido infiéis? Esse é o problema deles. Irmão, se eu creio que o anjo do pacto falou para o William Souto Santiago, tem que saber que o que ele está me dizendo, essa palavra não é do irmão William, senão que o mesmíssimo Melquisedeque, o anjo do pacto, o dono da prata, o dono dos seus dízimos, ou seja, o que está dizendo é saber que ajeitas como pode. Esse é problema deles. Ajeite-as como possam. Olha só a palavra que segue. Porque do alto está dito ali que tem uma maldição. Mas para os que têm sido fiéis, está dito que as janelas dos céus já foram abertas e foram derramadas bênção em abundância até que sobreabunde. Assim que com as mãos abertas recolham toda a bênção que tem para vocês. O corpo místico do Senhor tem essa bênção da parte de Deus. Olha, as janelas dos céus estão abertas. Já o anjo vem, fala a palavra e as abre. É muito fácil, irmão. Veja só, isso são uma regra, uma matemática simples celestial.
Estão abertas ou não? Já estão abertas, mas tem uma regra. Você não tem que estar dizendo, Senhor, abre-as. Não, o anjo já lhes abriu. Ele lhes abriu até que sobreabunde. Como as faço descer? Como diz aqui. Então, o que tenho que fazer? Como diz a palavra, ajeite com seu pastor. Isso não é ajeitar nada, você não pode ajeitar. Se você não pode ver o seu pastor aqui, ajeitar com o pastor daqui. Se você não pode ajeitar com o pastor daqui, se você não ajeita com o pastor daqui, isso não é com a igreja, isso é com ele. Porque se somos conscientes disso, que queremos estar bem com o Senhor, não é verdade? Ah, não, pois, mas isso é difícil, mas queremos estar bem com o Senhor ou não? Isso se ajeita com um pastor. Porque lembre-se de uma coisa. Não vão mal interpretar e colocar. O problema não é que você está roubando o pastor. O problema é que você está roubando o William Soto. Não é que está roubando o William Soto, porque resulta que o pastor, quando você traz, ele tem que tirar o do William Soto. O dízimo dos dízimos. Então, quando você se embolsa e não paga, tranquilo. Você pode agitar com seu pastor como agita com o William Soto. Isso não é agitar assim só com o pastor. E não é só agitar com o pastor de onde você se congrega. Então, este ponto é que, ao final, terminamos roubando ao William Soto Santiago. Estão me entendendo até aí, não é verdade? Não, é que estão roubando? Não, quero que me entenda, mas não mal interprete, você diz. Não, pastor, pronto, colocamos que você não tem estimativa que é o pastor, mas no final, quando você rouba do pastor, está roubando William Soto Santiago. E o pastor não pode pagar por você. Olha só, porque a lei diz que os dízimos foram dados ao ministério, mas não ao evangelista. Vê, não é o ministério de apóstolos, os dízimos foram colocados no pastor. Todo que tem uma congregação local. Ele é pastor, o irmão ele diz, ele pode ter o ministério de evangelista, de apóstolo, mas ele é um pastor. E seus dízimos são dele. Se tem gente que entrou numa congregação e dizima outro porque ele pregou, lhe ensinou, isso está errado. E está roubando, porque está roubando tanto ele como a pessoa. E isso não é meu. Por quê? Porque isso não é dele, porque assim não está estabelecido nos estatutos santos e divinos. Os estatutos dizem que se lhe dá ao pastor e o pastor dizima dos dízimos. Vamos ler aqui um momentinho, Números capítulo 18. Isso aí é que vamos ler. Aqui no final, assim, para resumir e apoiar na Bíblia que já víamos lendo Números capítulo 18. Vamos ler desde o 22. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da tenda da revelação e eles levarão sobre si sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Vê? Por isso, irmão William, em 76 disse algo que ele deu a volta no que tinham pensando, mas que é verdade, ele disse, o ministério não tem idade, a terra e sua plenitude são para os filhos de Deus, porque a era deles é Deus, é maior. Está vendo isso? Todo o trabalho que faz os ministérios para entregar na terra os filhos de Deus. Todo o trabalho do ministério é poli-los para que saibam governar, mas este planeta Terra é para eles. E eles têm como herdar de Deus. Olha só aqui. Versículo 24. Porque aos levitas é dado sobre a herança os dízimos dos filhos de Israel. Quem o deu? Deus.
que oferecerão a Jeová pela ofertas, pelo qual os disse entre os filhos de Israel, não possuirão herança. E falou o Senhor a Jeová, dizendo, faça os levitas, lhes dirás como tomeis dos filhos de Israel os dízimos que ofereceram o Senhor por vós, por oferta alcançada. Os apresentarei diante deles em oferta o dízimo dos dízimos. E se lhes contará a sua herança, então, como o dízimo fareis ao Senhor, como oferta alcançada, o que entregará ao sacerdote? Então, aqui terminamos roubando. E se alguém diz que se leva a Melquisedeque, e leva direto, mas essa não é a ordem. Deus guarda a sua própria palavra. E Silvênio. Então, por que isso aqui está dizendo? Porque dizima a mim, eu não autorizei que isso, senão que os meus sacerdotes, o que faz você entrando para trazer dízimos? Não, e pode acontecer isso como o que aconteceu com os filhos de Arão, e como aconteceu com o irmão. Isso tem que conhecê-lo. Por que é tão importante, mas tanto conta com o dinheiro, mas pensa que o diabo pense é o dinheiro, mas o diabo faz com que pensem. No livro de Citas, parágrafo 230, entenda, por favor, isso, entendamos por que os dízimos. Tu prometestes que tu terias um remanente quando tu voltes à terra. Olha só o texto. Tu prometeste que tu terias um remanente quando tu voltes à terra. Apesar do que venha ou vaia, passe o que passe, veja, aqui diz que o mundo quer, vai ou venha, vai haver uma gente que vai estar pronta. Bom, irmão, olha que maravilha. Passe o que passe, pare o que pare, faça o que faça, vai haver uma pessoa que vai estar pronta. Mas eu quero que analise o texto seguinte aqui. Nós sabemos que tem um dízimo que o homem dá a Deus. Olha, e tem um dízimo entre as pessoas. Entre as pessoas. Vamos dar importância para isso aqui. Não é dinheiro representativo. Não eram os cordeiros que matavam, era o que representavam, mas romper o tipo da cruz, então morria. Não mate o cordeiro. O que não dizima não é um dízimo dos que Deus vai tomar entre as pessoas. Não pode, porque não tem representação. E você diz por quê? Porque a era da pedra angular é um redil. Por isso é tão importante na era da pedra angular o que é dinheiro e o tempo. Mas por prata, por dinheiro, sabemos que Deus faz obras maravilhosas sem medidas, Ele abre portas. Mas não é o dinheiro, a prata. Você quer, eu quero, queremos ser transformados? Um pouquinho, o resto não quer ir. Mas queremos ser transformados? Então não é a prata, irmão. Mas não mata o cordeiro e verá. Tu prometeste que tu teria... Vamos ler aqui bem. Tu prometeste, ou seja, uma promessa de Deus. E promessa que faça tem que se cumprir. Tu prometeste que tu terias um remanente quando tu voltes à terra. Apesar do que venha ou vai haver umas pessoas que vão estar prontas. Nós sabemos que tem um dízimo que o homem dá a Deus e tem um dízimo entre as pessoas. Quem sabe poderíamos dizer 1/10 de toda a colheita do mundo. Pelas eras serão eleitos, que são? E aí tem os 10.000? Tem uns 10.000 aí. E aí tem os 700. E eu tenho os textos, e muitos dos que leram sabem que o irmão William fala desses milhares são o dízimo das eras. E tem que ser porque... Por isso 10.000. Logo depois diz quanto haverá na mensagem que creem verdadeiramente. Diz, digamos, uns 7.000. O dízimo disso. Então isto é... Temos de ver que a esposa é muita gente... Se você é dos 700, então não tem. Mas todavia tem.
Aí tem espaço para estar aí. Mas lembre-se que disse que haveria um pessoal que ia para a transformação e outro não. Então o que é o dízimo? É um representativo. E o que não faz, depois não pode chegar no final para chorar. E foi que eu fiz muito na obra. Não, irmão, você cumpriu com seu primeiro requisito. E não é colher a prata, é com prata, é que ele é meu pastor, já dei, já gastou, eu recebo, mas eu mando a prata para outro lugar, não quero que ele receba. Isso é pior porque no final vão se dar conta com que gastou a prata e não lhe contou de nada. Mas deixamos bem claro algo. Uma pessoa que rouba os dízimos está maldita. Ou seja, não podemos mudar isso, está maldita. E diz o irmão William dizia algo, dizia, mas dizima bem, oferta bem, vai bem. E veja o que ele disse ali na vinda para Salomão. Como ao homem te sobrará? Para quê? Para se desfrutar? Para quê? Para perder sua alma. E vão regozijar os filhos de Deus. Página 7. A área de bênção de 91. Na terra de Israel, em Jerusalém, Deus estabeleceu colocar todos os seus escolhidos onde estará a árvore da vida e onde sairá o trono do Senhor Jesus Cristo, o rio de água de vida. Jerusalém e a terra de Israel são a área de bênção para o reino milenial e para a eternidade, para todos os seres humanos. Agora, encontramos que a essa cidade está falando já quando Jerusalém esteja estabelecida. Encontramos que a essa cidade irão os reis da terra para levar seus presentes. Veja, por um momentinho, o que são os reis da terra quando Jerusalém é estabelecida? Tenho 3 aí. Quem são os reis da terra? Veja. E olha o que está dizendo aqui já a visão para Jerusalém estabelecida. Agora encontramos que essa cidade são os reis de toda a terra, da terra para levar seus presentes, suas ofertas, e também levarão o dízimo. Não, veja só como diz aqui as 3 coisas aqui no final. Já está estabelecido, já estamos transformados, já estamos governando. E tem que ver como é que entrega o dízimo e a oferta, mas se não quer fazer aqui, como é que vão para a eternidade? Se uma pessoa não quer fazer assim, o que vai fazer lá? Aqui é temporal, enquanto muda, mas isso é para toda a eternidade terão os dízimos. Então aqui vai. Veja o delicado. Agora encontramos que essa cidade irão os reis da terra para levar seus presentes. Está vendo? Presentes, ofertas, e também levarão o dízimo. Isso não é que apareceu com o dízimo lá? Foi visitar a cidade e trouxe presente. Trouxe o dízimo, trouxe oferta aí, um presente. Uma 10ª parte de tudo levarão a essa cidade, porque ali estarão os reis e sacerdotes, que são os escolhidos de Deus, vivendo nessa cidade. Está vendo? E a bênção de Deus sairá dessa cidade para todas as nações. E o que não cumpra é que se segue sendo reino com livre-arbítrio, sujeito a Deus. E bênção de Deus sairá dessa cidade para todas as nações. E o que não cumpra com as leis dessa cidade, das quais sairão as leis para todas as nações, ou seja, a cidade celestial, não haverá bênção para tal nação. Onde está a visão aqui do milênio, da eternidade? Se lhe cortam os serviços, literal, isso é literal. Não haverá bênção para tal nação. Mas todas as nações serão obedientes às leis que estarão estabelecidas na grande cidade da Nova Jerusalém. Segue funcionando sim ou não? A vindicação de Deus para a vindicação das 12 tribos de Israel, de 2009. Será a cidade que todos os habitantes de todas as nações visitarão. E trarão ofertas e dízimos. E também trarão, olha só o que vem, também trarão suas riquezas para ser colocados nos bancos? Não. Espere, veja outra vez. Estão me entendendo isso?
Quando as pessoas entendem que quando passemos para a eternidade no milênio, é o mesmo, mas com um sistema divino. Segue havendo bancos, segue havendo compras, segue se construindo casas, se segue adquirindo veículos de, de lá, não? Mas veja como o profeta coloca isso aqui. Porque ele aqui diz quem são os banqueiros. Quem são os banqueiros aqui? Ele disse que o banqueiro é o ministro. Só disse de forma bem clarinha, ele disse. Será a cidade que todos os habitantes de todas as nações visitarão e trarão ofertas, dízimos e também, olha só, leia isso aqui, e também trarão suas riquezas para ser colocadas nos bancos, olha, na bolsa de valores. E assim, pelo exemplo. Isso você pode ver bem simples, mas tem uma bolsa de valores no milênio e na eternidade. E vai estar regida desde Jerusalém. E a bolsa de valores assim pelo exemplo, porque a Escritura diz. A profecia diz que trarão as riquezas dos povos, os povos trarão suas riquezas a Jerusalém. Nós ressuscitamos com ele porque estávamos com ele nos lombos de quê? Olha, a única forma de estar ministrando lá, dízimos e ofertas, é porque já estivemos nos lombos dele e isso nos permite estar nesta cidade. Isso te permite a você ministrar uma cidade ou um departamento, ou uma nação, ou uma empresa, porque vai existir empresas. Veja, você pudessem ver a visão do milênio que dá o irmão William, de como vão se seguir fabricando coisas e isso passará para as mãos dos filhos de Deus. Você diz, não, é que é outro departamento, aqui somos como 1000. Sim, onde estão os gerentes da empresa? Onde estão os gerentes de banco? Onde estão o Ministério de Agricultura? Tem muito, mas isso não vem, isso vem predestinado. Palavras de saudação aos pastores, reunião de ministros de 2010. A terra será purificada e muitos milhões morrerão neste tempo, mas os que fiquem, que tenham sobrevivido, subirão a Jerusalém de ano em ano para a celebração da festa dos tabernáculos no milênio e trairão a Jerusalém os dízimos, ofertas e assim pelo exemplo. Ou seja, que as nações ainda como nações pagarão a Israel o dízimo de todas as nações. É muito bom, mas as ofertas. Ou seja, veja só isto. Ou seja, que os impostos, recordem, quando Davi conquistou todos estes territórios vencidos de Israel, então pagam impostos ao reino de Davi. Assim, tão simples como é isso. E tudo isso é tipo e figura do que ocorrerá no reino do filho de Davi. Veja o que está dizendo aí o mensageiro. Pague seu imposto, sabe por quê? Sabe por que se paga o imposto? Isso se chama imposto de guerra. Quando o irmão William começa a explicar isso, isso é quando em um lugar vem e liberta outro da opressão, então devem pagar o imposto de guerra. E da liberdade desse reino, quando todos estejamos transformados, esse grupo vem aí e resgata a terra das mãos do maligno, se ganha o direito a cobrar o imposto. Isso não é grátis. Ao Senhor vir e libertar a terra quando estabeleça o reino de Davi, então vão ter que pagar os seus dízimos e suas ofertas, porque ele os libertou do reino do maligno. Vamos ver até aí? Veja a importância do dízimo. E nenhum que não está representado nem fazendo uma representação pode reclamar outra coisa. Diz o irmão William, tem outra representação. Diz os que conseguem realizar passar vivos, lhes cabe passar vivos. E que nós não queremos, todos queremos ser transformados, não é verdade? A ordem em que vem se materializa as bênçãos de Deus, de 93. E vejam vocês, essa cidade vai ser estabelecida a estar aí, depois do milênio. Ainda que no milênio a cidade de Jerusalém será o lugar do trono do Senhor no reino milenial. E Abraão estará aí na cidade de Jerusalém vivendo.
É o pai da fé. Não desmaiou em nenhum momento, diz a Escritura, que esperança contra esperança. Ou seja, esperando o que não podia se esperar. O que era impossível esperar. Ele o esperou, porque a palavra de Deus disse que seria dessa maneira. Agora a Escritura diz que Deus abençoou Abraão. E sabem vocês uma coisa? Quando Deus abençoou a Abraão, vejam vocês, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, diz São Paulo, Levi, ao qual estava em seus lombos, também dizimou a Deus. Olha só, porque isto aqui tem um mistério. Os pais defraudam seus filhos quando não dizimam. Porque a lei é para todos e o rapaz não pode dizimar, senão até que comece. Mas seu dízimo demanda sobre você para que a bênção caia sobre eles também. Tem que fazê-lo por bênção de seus filhos, por isso Deus deu dízimo por nós na cruz, diz o irmão William Soto. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, disse São Paulo, Levi, o qual estava em seus lombos, também dizimou a Deus. Os filhos, e tirando no futuro. Também dizimou a Deus, e quando Deus abençoou Abraão, abençoou toda a descendência de Abraão, a terrenal, Israel e a celestial que somos nós, irmãos. Essa ação de Abraão incluiu você e a mim. Você não vê que isso é uma maravilha? Cobriu você com o que fez Abraão lá. E quando os profetas dizimam, incluía seu grupo, e quando o pastor dizima, cobria seu grupo. Mas quando a cabeça da casa e a casa dizima, abençoa seus filhos, porque é uma lei. Que seu dizimo abençoa meus filhos, olha só o texto, e abençoa a descendência da descendência sem ter nascido, já está abençoada. Veja o que é o dízimo. Quando conhecemos isso, o irmão ele diz que ainda colocamos enfermidade em nossos filhos porque ele prometeu que o faria. O tempo que a igreja reconhece sua posição de 2011, encontramos também a Abraão, o qual lhe aparecia em diferentes ocasiões, o qual pagou os dízimos a Melquisedeque. Olha só isto, o qual também recebeu de Melquisedeque pão e vinho. O dízimo não ficou assim. Então, tem o pão e tem o vinho, que é a revelação, o estímulo da palavra. Sujeito ao dízimo. Então diz o irmão, ele não é, e o que coma deste pão e toma deste vinho que Melquisedeque, então sem haver dizimado com Abraão, sem ter dizimado, é um ladrão digno de morte. Porque sentou à mesa para os seus filhos e veio outro e tomou, olha só. Encontramos também Abraão, o qual apareceu em diferentes ocasiões, o qual pagou dízimos a Melquisedeque, o qual também recebeu de Melquisedeque, olha só esta parte, o qual também recebeu de Melquisedeque pão e vinho, tipo da Santa Ceia lá e tipo do corpo e o sangue de Cristo. Que você e eu sabemos qual é. Portanto, domingo de ressurreição de 94. Portanto, este Melquisedeque, muito cuidado às frases. Este Melquisedeque que apareceu para Abraão e abençoou Abraão, Abraão lhe pagou os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou e lhe deu pão e vinho, tipo e figura do que Deus fará no fim do tempo. E deu pão e vinho, tipo e figura do que Deus fará quando? No fim do tempo. Pois nos dará de si mesmo para nós voltar à vida eterna. Esse é o dízimo, irmão.
Está sujeito a dízimos. Algo tão simples que as pessoas têm passado aí é com o dízimo. E esse dízimo foi o que fez com que ele recebeu o dízimo e tenha pão e vinho. Então aqui está recebendo pão e vinho aqui também. Você deve saber se o fez da forma correta. Não, eu como meu pão, meu vinho tranquilo desses trovões porque eu cumpri com o que fez Abraão. Do mesmo jeito que fez Abraão. Ou você está tomando na mesa como ladrão. Porque o problema não é que eu tomo, irmão. Ele diz que não, a mensagem serve para todos. O problema é que eu tomo o mal e tem uma sentença. É como que se volta uma pessoa roubando um banco. Ou uma pessoa que fica rico roubando o banco. Veja as pessoas que são, mas estão sujeitos a esta prata, a esta representação. Não era animalzinho que matava, era o que representava. E não podia uma pessoa com o sangue do outro, não, cada um com seu próprio cordeiro. Página 11. Olha, porque quando Abraão recebeu Melquisedeque, isso estava em corpo teofânico. Recorde que aí não se criou um corpo do pó da terra, isso ele já tinha feito. Recordem que aqui, quando ele recebe os dízimos, é antes de criar esse corpo do pó da terra, porque isso ocorre como no capítulo 15 por aí. Quando vem na conquista com Ló e todo o assunto. Quando ele dá os dízimos a Melquisedeque, diz o irmão William, tenham em conta que ele estava em quem? Por isso tem que ser para o tempo final, onde voltem as teofanias. Veja o que diz aqui. Essa é a classe de corpo onde estava Melquisedeque quando apareceu para Abraão. Em que corpo estava? Ele deu pão e vinho a Abraão. E Abraão pagou os seus dízimos, a ele os seus dízimos, e conseguintemente Levi pagou os dízimos a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão. E sendo o bisneto de Abraão. Que coisa tremenda, hein? Ainda que todavia não tenha o quê? Quando o homem é fiel a Deus, abençoa seus netos, abençoa seus filhos, e tem direito para que sua família seja bem, viva bem, porque cumpriu com isto. Aí está na Bíblia. Diz aqui. Por conseguinte, pagou dízimo a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão e sendo bisneto de Abraão, ainda que todavia não havia nascido desta mesma maneira, é que nós fomos crucificados com Cristo, ainda sem haver vindo à existência, nós neste planeta Terra. Isto é porque estávamos onde? Estávamos em Cristo, e de Cristo nós viemos. Dele veio a nossa alma e nosso espírito, e dele também virá nosso corpo eterno que ele prometeu para todos nós. Dizimou na cruz conosco. Quando ele o fez, ele fez isso a outros, ele nos abençoou a nós. Página 12. Vamos aqui na página 12, o estabelecimento do reino, de 76. O dízimo corresponde. O dízimo corresponde aos ministros do Senhor. É a boca de Deus. O dízimo corresponde aos ministros do Senhor. E eles devem receber a quantidade para seu uso pessoal, a quantidade que necessite daí, e depois o resto, então colocá-lo na obra como oferta. Não como quê? O ministro faz suas próprias metas, isso é o primeiro que as faz. Ele faz aí. A quem é que tem que responder? Ele toma de tudo, ele deve cobrir todas as suas necessidades, e para poder dar conta, ele não pode devolver isso como dízimo. Tem que fazer sua oferta o quê? Pessoal.
E depois o resto, então, colocá-lo na obra como oferta, não como dízimo. Porque o dízimo nunca pode se usar para outra coisa. Está vendo aí? Nunca pode se usar para outra coisa, senão para ministros. É a parte dos levitas. A parte dos levitas é os dízimos, e o 10% deles é a parte que lhe caberia a quem? A quem lhe cabe? A Elias. Se estivesse Elias, e na parte que lhe tocará, não é de ninguém mais. Os 10% é de Moisés, que é Moisés e Elias. Tem pastores que pensam, não, mas estamos recebendo e nunca escutaram a nós. Então isso fica claro. A nenhum pastor, pois, porque os dízimos deste pastor, esteja no país que esteja, são dele. Veja o que está dizendo aqui o mensageiro. De quem são? De Moisés e Elias. E quem é Moisés e Elias? William Soto Santiago. E quando ele apareça, tem que entregar o que é dele. Porque a ordem não era outra, senão ele. Assim como ele não recebeu e fez devolver, assim também tampouco nós podemos fazer. O dízimo dos dízimos, todo pastor está chamado a guardá-lo até que ele apareça. E quando ele apareça, isto é seu. Mas todo filho de Deus deve dizimar. Onde? Onde o ministram. Mas tem crentes e irmãos que estão em outros países que são de nossas congregações. Então, não porque estão em outro país, não dizima. Tem que dizimar, veja, tem que fazê-lo. Onde seu pastor que o está alimentando. Tem que ser, porque isso é uma lei de Deus. Se não tem um pastor, um irmão que está em certo lugar, e aí não tem pastor para ministrá-lo, mas está ministrando através de um ministério do pastor ou dos irmãos que estão comigo, a quem tem que dizimar, pois aos que estão ministrando. Mas a ninguém estamos dizendo de outras congregações, dizime, isso é mentira. Eu tenho irmãos em outros países. Não tem pastores lá fiéis, então não dizime a mim. Isso é uma lei para ele e quem o está alimentando? Vê, então tem que deixar isso claro. O dízimo é de Melquisedeque. Jamais escutarão o pastor a mim dizendo aos pastores que dizimem, isso é mentira. Porque conhecemos a palavra e sabemos o que está dizendo aqui. Vamos lê-lo. A parte dos levitas é os dízimos, e os 10% deles é a parte que lhe caberia a Elias se tivesse Elias, e a parte que lhe caberá a Moisés. E quem é Moisés e Elias? O mensageiro. Isso é dele. Veja o que diz aqui, isso é conforme a palavra. Isso é conforme a palavra, ainda que pareça pouco, uma quantidade muito pouca, muito pequena, mas com tudo isso é conforme a palavra, ou seja, o dízimo dos dízimos. Ou seja, o que lhe caberia ao mensageiro, mas não. Mas 1 milhão lhe cabe aqui é só 100 mil, mas isso é a palavra, diz aqui o mensageiro. Mas com tudo isso é conforme a palavra, e o resto dos ministros então recebem conforme a sua necessidade. E o resto se usa, sai como dízimo. E depois o que não? Bom, se cobre a necessidade dos ministros, olha, e depois se coloca como oferta e se usa na obra do Senhor e nas coisas que tenham necessidade. De outra maneira, o dízimo não pode ser usado em nenhuma outra coisa. Para poder usar esse dinheiro, tem que sair das mãos dos ministros e depois regressar como oferta para poder se usar dentro do povo do Senhor. Isso seja uma oferta pessoal do pastor. Ele trabalhou pessoal dele na obra. Em qualquer outra coisa que não seja para o sustento dos ministros, não pode usar. Dos levitas. Bom, eu creio que isto é uma coisa simples nesta noite, muito simples, mas muito importante, porque assim será no milênio. Assim será quando?
Não, não só no milênio. Olha só onde diz onde? Na eternidade. Vamos aqui. Assim será lá, mas aqui é estabelecido como será lá. Aqui é o quê? Como será lá. Bom, imagine-se se Levi lá, se Abraão dizimou a Melquisedeque, o povo do Senhor aqui o fará também. Se Levi dizimou a Melquisedeque, o povo aqui o fará também, quando aparecerá com Elias e Moisés. Bom, olha o que vai dizer aqui o irmão William. Essa é a única forma. Não tem mais. Essa é a ordem. A ordem está estabelecida que se lhe dê ao ministro e o ministro dizima para Melquisedeque. E os únicos, o único que pode receber dízimo de ministros é Moisés e Elias. Ninguém mais. A voz de Jesus Cristo da Era de Pedra Angular de 97. Assim que podemos ver que uma pessoa tem que ter muito cuidado com o dinheiro da obra do Senhor. Porque quando a pessoa não tem temor do que é do Senhor, olha só, quando a pessoa não tem temor do que é do Senhor e o usa incorretamente e se aproveita da situação para seu próprio benefício, quase nunca tem oportunidade depois de dizer: aqui está o dinheiro, eu quero devolver. É que, irmão, isso é matemática simples. Como vai devolver se está sob maldição? Como vai conseguir sair deste assunto? 20%, bom, depois eu devolvo. O assunto é que quando você faz assim já tem uma maldição, então vai ser muito difícil que Deus possa lhe dar capacidade de devolvê-lo. Mas isso se enquadra com o ministro, isso diz o irmão William, tem que ir onde você o roubou. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Busque uma solução para isso, porque eu necessito da minha transformação. Porque isso não enquadra você com... Diz o irmão William, diz, para começar, são deles. Então, você de quem roubou? Tem que se enquadrar isso com o que você roubou. Assim que podemos ver que uma pessoa tem que ter muito cuidado com o dinheiro na obra do Senhor, porque quando a pessoa não tem temor do que é do Senhor e o usa incorretamente e se aproveita da situação para seu próprio benefício, quase nunca tem a oportunidade depois de dizer: aqui está o dinheiro, eu quero devolver. Encontramos que em quase todos os casos, ou em todos os casos, não, Deus não deu. O quem que não deu? Deus. Veja, irmão, você sabe quem é Deus? Você pode fazer um negócio e dizer: já conheço algo, e Deus diz: é que, irmão, esse é o erro, irmão. Então, como ajeito? Com o coração humilhado. E recorde que o único que pode fazer essa intercessão é o pastor. Ou seja, não tem outra maneira. Encontramos que em quase todos os casos, ou em todos os casos, Deus não deu oportunidade para a devolução. E aqui dado diante de Deus e fica diante de quem? Não sei se demos o valor aqui para a palavra. Diante de Deus ficou tal e como a pessoa fez para depois ser julgado. Então, isto é delicado ou não é? Então, se meu pai, minha transformação, amém? Espere. Comecemos pelo que é a pedra angular, um redil. Comecemos pelo que tem dentro do alfolio. O que vai? Diz-me a oferta. Você deve saber antes de dizer se sou 700 ou se você é o resto. E se é... Não pode dizer se não, já não, porque aí tem algumas regras. O vencedor se sentará com Jesus Cristo em seu trono de 2011, reunião de pastores. E o que foi irresponsável, que não fez nada na obra,
que não fez nada com os talentos. O talento que ele deu, servo mau e infiel, não foi fiel a Cristo. Mau servo, mau. Mau servo, mau, ele disse, o servo disse, sabendo que tu és uma pessoa forte, uma pessoa que recolhe, colhe onde não semeaste, tive medo e escondi o talento. E supostamente foi se fazer outras coisas que não era obra de Deus, foi trabalhar em outras coisas e não deu a atenção para as coisas de Deus. Todo o tempo ocupou para as coisas do mundo, para suas coisas pessoais, e não fez nada com o talento que Deus lhe deu, ou usou o talento para o mundo. Está vendo? Vendo que o Senhor já começa a colocar aqui como mensageiro? Isto não é só uma coisa, isso é tudo. Como os que têm os talentos de cânticos, de cantar, que em vez de usá-lo para Cristo e sua obra, o usam para o mundo por dinheiro. Pelo qual lhes acontece como com Judas Iscariotes, que por dinheiro vendeu a Jesus, e como Esaú, que por um prato de feijão vendeu, a primogenitura vendeu a bênção que tinha. Mas sempre houve, tem e haverá sempre um grupo de pessoas responsáveis que usarão os talentos que Deus lhes deu para trabalhar com esses talentos no reino de Cristo, na obra do Senhor. Na casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a evangelização, para a obra missionária, para a obra local na igreja, para a construção de templos, para todas as coisas que devem se fazer e se fazem na igreja, para ajudar em toda a obra de Deus local. E quando tem necessidade de ajudar internacionalmente, também respaldam esse trabalho. Ajudar a obra o quê? Internacional. Quando você está fazendo essa obra internacional, essa obra também tem que ajudá-la. Como é o caso da construção do projeto da grande tenda catedral. Então, se cumprem as coisas locais, se fazem trabalho local, se oferta local. Mas se tem uma obra internacional se realizando, também tem que trabalhar nesta obra. Tem que fazê-lo, porque está se alimentando esta obra, está sendo abençoado por essa obra. Perguntas e respostas. Olha só para isto, não podemos passar aqui sem ler. Deuteronômio 14, por favor, coloquem aí, porque sem esse texto não tem nada. Deuteronômio 14 está aí. Depois de Apocalipse. Procure, tem que aprender a ver na Bíblia aí, meu irmão. Versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Isso, veja só. Isso, veja aqui o que segue. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer, habitar, para colocar ali o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus por todos os dias. Olha, tem um texto mais que está e diz aí mesmo, que diz, guarda-te. Guarda-te de colocar os dízimos no lugar em que eu escolher onde colocar o meu nome. Aqui está. Mas olha só isto. Não é dizimar por dizimar. Necessita ser no lugar que Deus escolheu colocar o seu nome. Não pode ser em outro. E você diz, não, eu sei que é ali, mas é que esse pastor, melhormente, é que ele está com os tronos, mas é que não trabalha na obra. Espere um momentinho. Se ataca os trovões, então não tem o nome. Guarda-te de colocar os meus dízimos no lugar onde eu escolher o quê? Para colocar o meu nome. Ou seja, se não é assim, não tirando o nome.
porque tem coisas que tiraram mais da metade, então não está completo. Tem que ser no nome de Deus completo, porque Ele te traga ali completo. Então, olha o que está dizendo aqui, no lugar que escolheram para colocar ali o seu nome. Não é em qualquer parte. Tem que ser no lugar onde esse sacerdote, como indivíduo, em sua fronte tem essa lâmina e diz William Marion Branham. Porque se não diz isso, senão que diz William, o WSS, sabemos que não é. Não pode ser. Então tem que se cuidar de que seja no lugar onde Deus escolheu colocar o seu nome. Página 15 aí para terminar. Olha só isso, porque está toda a obra, mas a obra internacional tem que apoiá-la. Isso é o que está dizendo o mensageiro, não é verdade? Eu creio. Perguntas e respostas, pergunta 455. Eu creio que se vocês estão sendo pagos na dívida de sua igreja, eu tinha também um pequeno fundo destinado. Veja só o que diz aqui o mensageiro. Eu que vocês estão pagando as coisas da igreja. Eu sei que vocês têm seus gastos locais. O mensageiro diz, eu creio que enquanto se vocês estão sendo pagos as dívidas de suas igrejas, eu tinha também um pequeno fundo destinado para a obra missionária. Se as pessoas sentem que desejam ofertar para a obra missionária. Está vendo? Está dizendo o anjo do pacto em William Branham. Eu também creio que devemos ter um fundo para a obra missionária. Porque muita gente ofertará a obra missionária, isso já está falado. Já está falado. Porque muita gente o quê? Porque muita gente ofertará a obra missionária, ainda que não oferta nas igrejas locais e coisas assim. Não a sua igreja, não a sua igreja. Tem pessoas. Não está dizendo que não ofertem na igreja, que não ofertarão nas obras locais, mas que ofertarão como? Na obra missionária. Porque muita gente ofertará a obra missionária, a obra missionária internacional, não? Ainda que não ofertem às igrejas locais e coisas assim. Assim que se eles não dão para a obra missionária, veja o que diz o mensageiro. Se eles não dão na obra missionária ou vão gastar em alguma outra coisa, esse é o anjo do pacto. Assim que eu diria que se tivesse uma cartinha aqui destinada para a obra missionária, assim como nós tratamos de quê? Mas veja o que está dizendo o mensageiro. Porque tudo é a obra de Deus. Toda a obra de Deus. E olha, Deus não é o Deus que lhes gosta dos vadios. Então, em sua obra local, está esse pastor, está este sacerdote. E esse pastor dali tem os seus dízimos e suas ofertas para a sua obra local. Mas se outros estão se alimentando do que Deus está dando, Deus também lhes coloca eles para que trabalhem na obra internacional. E isso estaria correto, mas pedir dízimo jamais. Os dízimos dos dízimos são de Melquisedeque. Você deve dizimar ao seu pastor, não é irmão que porque recebeu o livro aqui, então vai mandar o dízimo e oferta para o irmão Maurício ou a mim. Isso não é assim. Se você tem seu pastor, e o seu pastor lhe deu o link e está ministrando, então é a ele que tem que dar. Porque são dele, mas os crentes de nós que estão em outros lugares só, são crentes que estão conosco. Estamos claros até aí? Que o Eterno nos abençoe, então. Bendito o nome eterno do Senhor Jesus Cristo hoje, William Marion Branham. Espero que vocês não vão conjecturar. E com conjecturas, não tenha mais interpretações humanas. Estar como estar aí. Se você vê tal como está aí, você vai ser abençoado. Desde então, nós também somos missionários. E tem outros pastores na América Latina que são missionários juntamente conosco. Mas no caso que estudamos hoje, os casos pontuais que estudamos hoje,
Isso não admite nenhum tipo de discussão e nem de interpretação humana, porque, como vocês viram, isso está interpretado por Deus. Deus o interpretou. E as revelações que tem neste pequeno folheto, quem sabe pode ser que muitas vezes havíamos falado disso, mas hoje ficou mais claro do que pode ser claro, e devemos fazer chegar assim aos mais próximos e ensiná-los para que não venham cair neste erro que depois não teria como reparar. Imagine que até os filhos, a descendência, uma pessoa sofrem pela infidelidade de uma pessoa, lastrearia a sua descendência para sofrer por isso, mas nós que conhecemos isto é assim. Por isso somos descendência pura de Abraão.